Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, né? Nós estamos chegando para mais uma sessão de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, o nosso centro de deliberações, o local que a gente trata das mais variados assuntos e a gente sempre trata visando, né, pautar assuntos de interesse da nossa sociedade, assuntos que vêm te transformar, assuntos que vêm mexer, né, com o convívio de nossa sociedade, trazer informação, trazer conteúdo, sempre objetivando, né, da melhor forma possível, levar a construção social, o raciocínio e, acima de tudo, colaborar, né, tentar contribuir um pouco mais para que nós possamos ser, de uma forma ou outra, auxiliadores nessa transformação social. Outro objetivo também de nossas temáticas, os nossos encontros, é trazer para você consciência, né? Trazer para você consciência, trazer para você conhecimento, fundamentação de entendimento, para que você possa ser cada vez mais uma pessoa líder, né? Uma pessoa douta, uma pessoa que tenha conhecimento, né? Uma pessoa que seja cada vez mais compreensivo, né? E tenha mais entendimento, que lhe expresse através da racionalidade, da interatividade, que você possa ser mais culto, ter mais conhecimento e entender que a educação é algo que de verdade nos auxilia na transformação, né? Nós vamos estar abordando essa semana, eu até tenho que tentar me disciplinar esses próximos encontros e até quero explicar para você de que forma nos disciplinar, para cadenciar um pouco mais, né, os assuntos que nós vamos aqui abordar, porque o cadenciamento dessa temática ela é muito necessária, né? Para que sentido que é necessário que nós efetuamos um cadenciamento, né, aqui de raciocínio, da racionalidade, de reflexão, né, para que você possa entender um pouco mais sobre tudo isso, né? A necessidade de exprimir melhor o raciocínio, o pensamento, porque esse tema é um tema mais reflexivo, né? É um tema mais filosófico, é um tema que vai fazer mais trabalhar a formação de pensamento e nós vamos precisar exigir-se, né, de um pouco de raciocínio, de reflexão, de internalização, né, de subjetividade, né? Nós vamos precisar então mergulhar um pouco mais nesse modelo de temática, né, para que nós possamos, mergulhados nesse assunto, nessa esfera, poder trazer para você o que nós estamos pautando, né, para você sentir o que está sendo pautado, para você ter reflexão dos assuntos que nós estamos aqui tratando. Esses assuntos, eles vêm na continuidade, né, na sequência dos assuntos que nós tratamos no nosso último encontro. Aí eu preciso falar para você o que nós tratamos no nosso último encontro, tá? Para que você possa se situar e até mesmo para quem está ouvindo essa sequência de vídeos possa entender, né, o que nós estamos aqui tratando e que possa buscar os elementos subsidiários, né, o que subsidiam, né, ou que trazem base, estruturação de pensamento nos temas anteriores, né? Nos temas anteriores, para que possa ter maior entendimento. Não que você vai sair daqui vazio, mas que você possa entender o porquê que nós estamos falando, que a gente vai usar de introdutório os vídeos, né? A temática que nós abordamos dentro da programática, né, dos encontros anteriores. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós falamos sobre democracia, nós falamos, né, sobre cidadania, nós falamos sobre moralidade e nós falamos também sobre cidadania, né? Ou melhor, sobre ética, né? Nós falamos então sobre esses conjuntos de elementos e nós pautamos isso ao longo de diversos encontros, né? Nós usamos 5 encontros para que nós pudéssemos tratar desses assuntos. Nós íamos numa crescente. Nós falamos um pouco sobre democracia, nós falamos posteriormente sobre cidadania, né? Desconstruindo preconceitos, né? Ou conceitos muito rasos, né, muito de senso comum e fomos mergulhando até nós entrar em moralidade e posteriormente nós pautarmos, né, sobre um pouquinho sobre ética. Então nós ficamos pautados nessas esferas. E o assunto de hoje, né, é um assunto bastante importante também, ele vem na sequência, né, desses fatos, mas é importante que se mergulhe no entendimento dos fatos anteriores. Nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil na sua veia, né, Brasil na sua essência. Nós vamos falar sobre a nossa diversidade, nós vamos falar um pouquinho sobre desigualdade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa construção, né, ou melhor,
nesse desarranjo, né? Desse desarranjo que gera uma desarmonia em todo o nosso país e toda a nossa sociedade, né? Nós vamos trabalhando sociedade e diversidade. Acho que esse é o tema melhor, para melhor pontuar, melhor titularizar esse nosso tema, né? Sociedade e diversidade. Vamos trabalhar sobre tudo isso, né? E vamos estar refletindo ao longo desses encontros um pouco mais sobre isso. Vamos tentar mergulhar e nós vamos precisar fazer uma viagem histórica. Não tem como não querer fundamentar um pensamento hoje. Não existe como nós queremos estruturar uma observação no nosso presente sem que nós olhamos o nosso passado, sem que nós passamos a entender a formação do nosso país. A formação do nosso país ela é primordial, porque tudo ocorreu lá. Tudo ocorreu no momento de formação estrutural do país, do Brasil, da nação. Então, quando nós entendermos a formação estrutural de nossa nação, a formação, a estrutura que lá tinha, os arranjos que lá tinham, nós vamos conseguir olhar no arco da história as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Apesar de que nós possamos dizer aqui que nós vamos tocar em assuntos de praticamente 500 anos, você vai dizer, meu Deus, isso já passou, isso é coisa velha, coisa antiga, eu concordo com você. Mas os elementos, os ingredientes ainda estão dentro de nós, né? Nós não podemos renunciar à construção de camada a camada da nossa história se nós não levarmos em conta o nosso passado. Nós, hoje, enquanto sociedade, não vivemos o nosso passado. Nós não vivemos aquela etapa, aquele período. Mas estamos sob bases construídas naquele período. Então é importante você entender isso. Por mais que o Brasil, hoje, né, nós já passamos tudo que você possa imaginar, né, tudo que você possa tecer como imaginação, nós já passamos por aqui. Mas nós não podemos se renunciar de tudo isso e dizer que aquelas coisas do nosso passado, né, não estão presentes no dia de hoje. É inevitável, é como nós estivéssemos negando a nossa essência, negando não somente atributos históricos, mas negando de verdade a nossa identidade ou as características que originaram a nossa identidade. Ou hoje nós vamos olhar o nosso território nacional na formatura, no formato que ele está hoje e dizer que ele foi criado hoje? Não, historicamente, passou fases históricas até se formar as linhas divisórias, né, que compreende a circunscrição territorial do nosso país. Então, como é que a gente vai negar tudo isso, né? Como a gente vai negar a formação dos estados, os estados que nós temos hoje, né? Todos os estados formados em seus arranjos, os 20 e tantos estados. Como é que a gente vai negar a formação de Brasília, o Distrito Federal, no dia de hoje? Então, se nós rasgar a história, nós estamos rasgando a identidade. Então, não tem como nós desvencilharmos os atributos das camadas de hoje, o que nós somos enquanto Brasil hoje, se não olhar o passado. Então nós vamos ter que fazer um mergulho no passado, para mergulhar nesse tema, e eu vou um pouco mais além. A gente vai ter que se basear em pesquisas antropológicas, né? Nós vamos ter que pegar aqui um pouco de antropologia para poder observar e entender aonde que vem a formação dessas desigualdades na própria sociedade, né? Nós vamos ter que olhar também um pouco sobre psicologia, né? Então, durante esses encontros, nós vamos ter que fazer uma observação em cima de tudo isso. Se nós não apoiarmos, nos basearmos nestas temáticas, nesses assuntos, nós não vamos conseguir compreender, porque o Brasil hoje é uma sociedade multicultural. Nós temos, então, uma polietnia dentro do nosso país, né? Nós não podemos negar tudo isso, que nós somos poliétnicos, né? Nós não temos um único grupo étnico, nós temos diversas etnias dentro do nosso país. Nós não vamos compreender as desigualdades sociais, as desigualdades culturais, os regionalismos que existem dentro do nosso país. Nós não vamos conseguir entender e compreender como se fundamentou a estrutura, né, a estrutura governamental de nosso país, e nós não vamos conseguir compreender que a nossa própria Constituição traz em sua raiz uma certa estruturação. Então já temos diversos elementos que criam já, né, de certa forma, desigualdades, né? Somente na estruturação já vão se formando coisas desiguais. Mas é muito importante, né, e eu vou frisar para você, que vai ficar muito claro
muito claro ao final dos nossos encontros, que nós somos, sim, um país desigual. Nós somos desiguais. Eu e você, nós não somos iguais. Nós somos desiguais. Mas nós temos que atender, nós temos que compreender, nós temos que nos pautar pelo princípio de equidade. É isso que nós temos que entender. Nós não somos obrigados a ser iguais, mas nós somos obrigados, né? Ou melhor, nós temos que estar moralizados, nós temos que estar dignamente compreendidos e entendidos que existe uma diversidade, mas nós temos que ser equânimes, nós temos que trabalhar pela equidade. Nós temos que entender que há um princípio constitucional que fundamenta e chancela tudo isso, que nos aponta que nós somos todos iguais perante a lei. O artigo 5º de nossa Constituição. Até vou fazer a leitura dele, a menção dele, que é muito importante para esse momento. Até disse para você, nós vamos ter que cadenciar muito bem o assunto, nós temos que trabalhar o assunto de forma mais cadenciada, mais racional, para você poder, ao longo dessa jornada de nossos encontros, sair lá do outro lado com outra formação de pensamento, né? E nós vamos entender o quanto é importante o papel da escola nesse princípio de transformação. Nós vamos parar para refletir o quanto é importante a escola no princípio de transformação e formação educacional do ser. É na escola, né, que nós vamos conseguir trabalhar os atributos de equidade. E é no próprio seio da escola que nós alimentamos, sem querer, alimentamos as diferenças. É lá que nós estamos fomentando e alimentando as diferenças entre nós. Então nós temos que observar que na formação social, no contexto social, nós somos desiguais, né? Mas nós temos que trabalhar pela equidade, pela equiparação, a igualdade entre os seres, sabendo que somos desiguais. Nós temos que trabalhar os princípios éticos ou morais de respeito, de bondade, de bom relacionamento, de saber que aonde começa os teus direitos, onde acabam meus direitos, começam os teus direitos, né? Saber que nós temos uma mútua relação entre seres humanos e que nós estamos vivendo, né, sobre a mesma égide da naturalidade. Somos todos nós seres humanos e trazemos em nós as nossas essências e queremos que as nossas essências, o que significa o meu ser, o meu eu, seja respeitado. Para que isso ocorra, eu devo respeitar de forma integral as diversidades, o outro. O outro tem que ser respeitado. Inclusive, eu preciso me apoiar nessa frase desse grandioso mestre. Eu vou falar de forma filosófica, então esse pai da filosofia, né, Jesus Cristo, que ele diz, né, que para eu poder respeitar, né, a lei se resume em eu respeitar o meu próximo como a mim mesmo. Olha que fundamento que traz aí, olha que entendimento, né? Não vamos falar em religião aqui, vamos falar em filosofia, não vamos falar em pensamento filosófico. Respeitar o teu próximo como a ti mesmo. Olha a distância que nós estamos disso e tudo isso performa toda uma diversidade, né? Todo um movimento que nos trazem diferenças e somos diferentes. Nós temos que entender de tudo isso, mas não devemos alimentar em nós diferenças, devemos alimentar em nós a equidade, ou seja, entendermos que somos diferentes, mas nos tratarmos, né, como se quiséssemos como nós fôssemos tratados. Tratar os outros com bondade, amorosidade, tratarmos os outros com irmandade, com brasileiridade, né? Eu vou usar esse tema porque somos todos nós brasileiros, nascidos na mesma pátria, estamos na égide da mesma Constituição, estamos no guarda-chuva das mesmas leis, somos uma nação, somos todos nós brasileiros. Eu vou fazer a leitura do artigo 5º da Constituição que diz assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ou seja, senão em virtude da Constituição. É a única que pode definir, né, a coerção, é a única. Ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui, então, o artigo 5º da Constituição traz os princípios fundamentais da equidade. Né, traz todos os princípios, dizendo que perante a Constituição, ou seja, perante o nosso país, todos nós temos o mesmo tratamento, somos todos nós iguais, tá? Que nós não devemos ter distinção nenhuma de qualquer forma de natureza, seja pela tua ideologia de gênero, seja pela tua ideologia religiosa, seja pela teu gênero, né? Se você é homem, se você é mulher, se você tem deficiências físicas, eu vou usar aqui exemplos mais profundos, se você é cego, se você é surdo, nada exprime você ser tratado diferente. E é garantido aos brasileiros e aos estrangeiros que aqui estão residindo os mesmos direitos. E mais, é inviolável, não se viola o direito à vida. Então tem que ser preservado de todos nós o direito de viver. Nós temos que ser preservado o nosso direito de liberdade, exceto quando transgredirmos a lei. Né? Aqui diz, ó, se não em virtude de lei, a não ser quando transgredimos a lei. Todos nós tem que ser preservados, a igualdade, a segurança para todos. Ninguém deve ver oprimido em forma nenhuma de insegurança qualquer. Isso a gente fala em insegurança familiar, em insegurança de violência doméstica, qualquer formato que você possa imaginar. Todos nós somos iguais na questão de propriedade. Na Constituição, a propriedade no Brasil ela é privada, ela é algo inviolável. Inclusive, eu já falei para vocês que para adentrar a nossa residência, até mesmo a lei precisa de um mandato de busca e apreensão, precisa de ter autorização judicial para entrar na propriedade privada, né? E aqui traz todos os termos, então, né, que definem como se estruturam o artigo 5º, né? Traz toda essa estruturação e diz: ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano ou degradante. Quando fala a palavra tortura, não leve somente pelo entendimento da tortura física, tá? Aqui envolve-se diversas formas de tortura. Tortura psicológica, aquelas piadinhas, né, que muito se faz, né? Todo tipo de tortura, tortura física e tortura emocional, tortura psicológica, existem várias formas de torturação. E nenhuma forma de tratamento degradante, de forma desumana, que venha violar o seu direito de haver alguma distinção sobre você de qualquer natureza. Somos todos nós humanos. Olha que interessante, todos os pilares fundamentais que estão aqui, tá? Mas não vamos ter tempo para ver tudo isso. Eu precisaria até de mais tempo para nós falar só sobre a nossa introdução. Mas acho que você já deu para entender a significativa da temática que nós vamos estar mergulhando. Nós vamos falar um pouquinho sobre sociedade e diversidade. Vai ser muito importante ao longo dessa temática. Para poder fazer sentido para você, para poder fazer não somente sentido, mas para que você possa refletir com maior propriedade, eu sugiro você, se você ainda não acompanhou, a nossa sequência de vídeos anteriores, no qual a gente fala sobre democracia, a gente fala sobre cidadania, a gente fala sobre todos esses arranjos que são fundamentais e constituintes para o teu saber, para o teu entendimento, para a sua forma de que você possa utilizar para melhor compreender e entender as coisas que nos rodeiam e os fatos, né, e todos os fatos que compõem aquele conhecimento, para que eles possam ser chaves para o entendimento, sobretudo sobre o agora. Vamos falar sobre a nossa diversidade cultural, nós vamos ter que olhar a história para isso, né? Nós vamos ter que falar sobre desigualdade social, como é que isso se formou, as desigualdades racial, como é que se formou,
toda essa questão. E tudo está onde? Na essência de formação. Tudo está lá, olhando a nossa história. E no fechamento, como eu disse para você, nós vamos ver então que a escola é o local onde nós temos o dever de experienciar, vivenciar, transformar e fomentar a equidade entre todos nós. Nós vamos estar mergulhando em toda essa temática, então, nos nossos próximos encontros. Nós vamos fechando por aqui esse nosso encontro. Esse é apenas um arranjo introdutório de nosso tema, de nossa temática. Eu agradeço você que me acompanhou até esse momento. Desejo para você um grande abraço e eu estou entusiasmado para estar junto com você no nosso primeiro encontro, ou melhor, no nosso seguinte encontro, que seria o segundo encontro que nós vamos estar tratando sobre essa temática. Um grande abraço para você, espero que essa introdução já lhe tenha instigado a permanecer junto conosco, acompanhando os nossos próximos temas sobre esse importante assunto. Grande abraço para você, sucesso em nossa jornada, tomara que nós tenhamos êxito em nossa construção. Abraço para você, tchau, tchau.